Oi, pessoal, aqui é o Ricardo, professor de Estatística da UEMP, campus CCSA, no Departamento de Economia, e hoje vamos falar de teste de significância para médias, tá? Teste de hipótese, que vai analisar a igualdade entre médias, entre uma média, né? Entre uma média e o seu parâmetro, ou a hipótese alternativa, seja diferente, ou maior ou menor aqui. Vamos lá. O teste para a média é característico de situações em que se procura verificar alguma afirmação sobre o valor do parâmetro populacional, na qual a alegação é confrontada com dados de uma amostra. Isso quer dizer, galera, que é o seguinte, que você tem, então, uma ideia sobre o verdadeiro valor do parâmetro populacional a partir da sua amostra, e você vai confrontar isso para verificar se é verídico ou não. Então, a partir do teste, é possível saber se a afirmação extraída da amostra condiz com a alegação sobre a população ou não. Então, você vai fazer um confronto para testar e verificar se a hipótese é verídica ou não verídica, em termos estatísticos. O procedimento é simples, galera. Primeiro, você tem que saber enunciar a hipótese. A média, né, é igual à média da população, a média da sua amostra vai ser igual à média da população. Outra hipótese alternativa, que ou é diferente, o maior ou menor, se for bilateral e maior ou menor unilateral. Unilateral à esquerda e outro unilateral à direita, tá? Nós admitimos que nós não conhecemos a variância populacional, né? E com isso nós usamos o teste de estudante, tanto para né, desenhar as áreas de aceitação e rejeição, quanto da estatística do teste. Então, vai lá. Com o auxílio da tabela T, né, de student, nós vamos determinar as regiões de aceitação e a região crítica ou de rejeição. E depois dessa formalização gráfica, nesse caso, gráfico, vocês vão entender daqui a pouco por que gráfica, mais claro entender fazendo gráficos. Calcular o valor teste, que é o T calculado, nós já vimos lá no intervalo de confiança, que é o x barra, que é o valor da média da sua amostra, menos mi, que é o valor da estatística que você vai fazer uma hipótese sobre, né, dessa estatística, que é o valor do parâmetro populacional. Então, você vai fazer a palavra certa em matemática é conjecturas, tá? Você vai fazer conjecturas sobre esse parâmetro e aí você vai fazer uma hipótese, dividido pelo desvio padrão da amostra, dividido também, né, dividido pela razão entre o desvio padrão da amostra e a raiz do número de elementos. E depois fazer a conclusão, se você aceitar H0, porque o nível de alfa ela vai ser dentro da área de aceitação, né? Ou rejeitar H0 quando o valor do alfa for posicionado ao nível da região de rejeição ou região crítica, ok? Independente do sinal, se for bilateral ou unilateral. Exemplo, galera, esse exemplo vai ser interessante para entender os processos, tá? Então, o processo de produção é concebido para encher recipientes com peso médio de 16 ml. Então, isso é a expectativa do processo populacional, ok? Se o processo subenche os recipientes, o consumidor não receberá a quantidade indicada no rótulo do recipiente. Se o processo sobre os recipientes ela não for adequada, a empresa perde dinheiro porque mais produto é colocado no recipiente, né? Para monitorar o processo, o pessoal do controle de qualidade periodicamente seleciona uma amostra aleatória simples de 8 recipientes para testar a seguinte hipótese, né? H0, a média igual a 16, contra a média diferente de 16. Então, aqui é um teste bilateral. Ao nível de significância 5%, aqui é o nível de significância que o pessoal do controle da qualidade fixa, assumindo um determinado erro. Se H0 é rejeitado, o processo de produção será paralisado e o mecanismo para regular os pesos de enchimento será reajustado. A amostra retirada foi 16,02, 16,22, 15,32, 15,92, 16,22, 16,32, 16,12 e 15,9. Que decisão deve ser tomada? Primeiro, vamos para o quadro para realizar esse exercício e entender os passos a passos. Quer dizer, o passo a passo, não os passos a passo, o passo.
Primeiramente, primeira coisa, enunciar as hipóteses. As hipóteses já estão dadas no enunciado, não é tão difícil assim. Tá? Então, nós devemos enunciar as hipóteses. Então, o primeiro passo é H0, o valor da média populacional é 16 ml. E a hipótese alternativa é diferente. Tá? Segundo passo, então esse é o primeiro passo, tá? Enunciar as hipóteses. Beleza? Feito o primeiro passo, nós temos que ir para o próximo passo. O passo seguinte. Foi fixado um alfa. O alfa é 5%. 0,05 equivale a 5%. Tá? Como é uma situação de igualdade, né? E uma diferença, então é bilateral. Tá? Bilateral. Então, nós vamos usar né, o T tabelado, né, a 5%. O número de elementos aqui, galera, é 8, tá? Desvio padrão, nós devemos, desvio padrão populacional, que nós vamos saber. Você pode usar essa fórmula, se você não tiver calculadora, né? Somatório de xi ao quadrado, menos somatório de xi elevado ao quadrado, dividido por n sobre n menos 1, ok? Então, se você tiver uma calculadora, é só aplicar lá o desvio padrão na parte estatística. O número de elementos é 8, então o grau de liberdade é 8 menos 1, 7. Então, nós devemos olhar lá na tabela bilateral. Eu já fiz esse exercício, então, é 2,36, galera. 2,36, deixa eu confirmar aqui nas minhas anotações. 2,3646, tá? 2,3646. Então, 2,36. Tá bom? Então, esse é o t-tabelar. Essa aqui é a terceira parte. A quarta parte é, a partir desse t-tabelado, né, definir RA e RC. A primeira coisa que você tem que ter em mente é o desenho da T de estudante, do gráfico, né, da distribuição T de estudante. Aqui, simétrico, né, que é μ igual a zero. Então, esse 2,36 aqui é valor modular. Como é bilateral, vale à esquerda, menos 2,36, e à direita, 2,36. Essa área que está aqui inclusa nesse intervalo de confiança entre menos 2,36 e 2,36, essa aqui é a região de aceitação. E esse pretinho aqui, tá, que é assumida a um nível de significância alfa, é região crítica, é região de rejeição, certo? Se você encontrar uma estatística calculada a partir dessa fórmula aqui, ter calculado o valor da média da amostra menos o valor do parâmetro populacional que você espera no teste de hipóteses, dividido pela razão do desvio padrão amostral, nesse caso, sobre, né, a raiz do número de elementos. Então, aqui, se o t calculado estiver dentro desse intervalo, tanto negativo ou positivo, né, ele está na área de aceitação, então você aceita a hipótese nula. Na área, né, pintadinha de preto, você rejeita a hipótese nula. Nesse caso, vamos calcular a média e a variância nesse caso. Pensando em média, basta somar os elementos e dividir pelo número de elementos que ele possui. Tá? A média é 16,0675. Tá? O desvio padrão populacional, galera, é 0,179821. Tá? Na calculadora, vocês obtêm isso a partir da seguinte sequência, tá? Da seguinte sequência, vai apertar Shift, né? Você primeiro vai salvar na memória, na calculadora. A calculadora científica Cássio, tá? Na Cássio. Você salva na memória estatística, certo? De N1 até 8. Depois, você aperta Shift, tá? Você aperta Shift mais 2, tá?
mais 1. Shift 2, 1. Tá? Mais 1. Que 1 vai aparecer assim, ó. Esse 1 aqui é o X barra, tá? Vai aparecer isso aqui. Para aparecer o desvio padrão é Shift, mais 2, mais 3. Tá nessa descrição lá no visor da sua calculadora científica. X, N menos 1. Isso aqui quer dizer desvio padrão amostral. É por isso que aparecem esses dois valores, tá? Ou, se você quiser também utilizar, né, da calculadora, você pode encontrar somatório de x e elevado ao quadrado, somatório de x e depois elevado ao quadrado, você pode encontrar o n, tá? Tudo na função estatística, beleza? Vai chegar no mesmo valor. Então, isso aqui é só um callback. Callback é quando a gente abre um parênteses, tá? Nesse callback. Então, nós temos o seguinte, novamente, ó. O mi é 16, o x' é 16075, tá? 0675, tá? 0675. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Ó. 5. O que mais? O n é 8, tá? O n menos 1 é 7, esses são os graus de liberdade. O t tabelado é 2,36. Novamente, desenhando o gráfico só para reafirmar o conteúdo. Ó. É 0, aqui é 2,36, aqui é menos 2,36. Interessante aqui o valor t calculado, que é esse. X barra menos mi dividido por S raiz de n. Ele tem que estar entre esse intervalo aqui. Então, olha só. Esse x barra é 16,0675. Aqui é 16, o mi. O S, né, que nós encontramos, o S é 0,1798. Então, aqui é 0,1798. E o raiz de n é raiz de 8. Esse resultado, galera, esse resultado vai dar igual a 1,062. Então, 1,062 está após o zero e antes de 2,36. Tá? Vai estar aqui. Está na região de aceitação. Logo, você aceita H0. O que é aceitar H0? O que é aceitar H0 em termos de escrita? Em termos de escrita. E não é preciso paralisar o mecanismo, para paralisar a produção, tá? E não é necessário regular os pesos de enchimento, ok? Então, assim, H0, você tem que escrever assim. A média, né, é igual a 16, né? A média é igual à média populacional, 106H0, a média é igual a 16. Então, dessa forma, não é necessário parar a produção para fazer reajustes, certo? Simplesmente isso. Valeu? Valeu, obrigado, galera. Até mais. Tchau, tchau. Até uma próxima.